E aí, galera, bom dia. Bom dia! O que nós vamos fazer hoje? 9º ano. Deixa eu ampliar aqui e ver quantos alunos que nós já temos aqui. 14 só. Ixi, pouca gente. O que está acontecendo com o meu 9º ano? Depois vai começar a chegar mais gente. Uhum. Deixa eu abrir nossos exercícios que nós estamos, né, trabalhando. Nono ano. Revisão da verificação de habilidades de aprendizagem. Galera, então nós vamos naquele nosso mesmo batido, vamos revisar, né, os nossos exercícios, os exercícios de menor índice de acerto, né, como eu prometi para vocês, eu vou fazer essa revisão. Depois eu vou mandar uma lista de exercício para que vocês, não muitos, uns 5 ou 6 exercícios, para que vocês façam, e aí, caso, né, para a semana que vem, eu mando isso para vocês. E a nossa revisão foi dada. Então, vocês têm, ó, as aulas dos capítulos para assistirem, é só lá no YouTube fazer uma filtragem das aulas, do capítulo 3, 4 e 6, né? 7. Que o capítulo 5 falou sobre o universo, eu não vou cobrar aí na prova, e o capítulo 6 fala de vetores, e nós vamos cobrar vetores dentro das operações que a gente vai fazer no capítulo 8. Então, quer dizer que não há necessidade de cobrar ele separadamente. Aí, essa lista aqui, eu estou corrigindo, não tem como. Assim, o tempo, mesmo se nós tivéssemos presencial, seria impossível corrigir todos os exercícios desses 3 capítulos, né? E ainda dar uma lista adicional para que vocês consigam dar um tempo para vocês poderem fazer e eu fazer essa correção aqui remotamente. E aí vocês estão aptos, né, claro, a fazer essa verificação de habilidade. Não quero ver ninguém menos de 80%, ou seja, das 10 questões, não quero ver ninguém acertando menos que 8. Né? Se acertar menos que 8, vai vir comigo aqui na live. Tá? Vou pegar você aqui na live, não quero que acerte menos que 8. Né? Depois de todo esse processo de revisão, de uns exercícios complementares para que vocês, né, para eu poder perceber se ainda ficou ainda alguma coisa ainda que não está claro, que não ficou ainda evidente. E aí vocês vão fazer as nossas habilidades, se não me engano, dia 24 de junho. Então, nós temos a semana que vem todinha ainda. A semana que vem começa o dia 15 e ela vai até o dia 19, né? 15, 16, 17, 18, 19. Isso aí. 5 dias. Nós temos 2 aulas semana que vem ainda para fazer isso. Vamos adiantar, então? Né? Eu fui lá observar, galera, e ainda tem alunos ainda que não fizeram atividade, tá? Que ainda não fizeram atividade mesmo. A nossa aula de segunda-feira, eu pedindo para fazer,
ainda tem questões lá, ainda tem alunos ainda que ainda não foram lá ainda fazer a atividade. Do Tá? Eureka? Do Eureka. Ainda tem aluno ainda que ainda não foi lá fazer. Gente, vamos para a nossa questão sobre ondas eletromagnéticas e o uso dela no cotidiano. Então, a gente vai falar só de ondas eletromagnéticas agora, tá? Então, ó, não se esqueça que quando eu falo de ondas eletromagnéticas, eu estou falando de, lembra, ó, Ramilux, G, aonde para a direita aumenta a frequência dessa onda e para a esquerda aumenta o comprimento de onda. Então quer dizer que essa onda começa com um comprimento de onda, que seria a distância entre duas cristas, né? Maior, aí ela vai diminuindo, 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 até ficar com o comprimento do tamanho de um átomo. Então elas começam com um comprimento de onda muito grande e depois elas vão passar a ter um comprimento de onda muito pequenininho, né? No tamanho de um átomo aproximadamente. Eu estou falando de ondas gamas, elas passam no espaço interatômico, né? Quando eu falo aqui em ondas de rádio, ó, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, radiação gama, tá? Então quer dizer que a minha frequência, os raios gama são as ondas eletromagnéticas de maior frequência, enquanto as ondas de rádio são as ondas de menor frequência. Porém, são as ondas de maiores comprimentos de onda. Na ordem de 1000 metros, as ondas de rádio. Tá? E aí, ele começa o número 1 assim. O comprimento de onda e a frequência de uma radiação pode ser medido em, então, o comprimento de onda, ó, comprimento, já está falando. Então, tem que ser em metros. Então, já vou cortar a letra A e já vou cortar, né? Ó, comprimento é respectivamente, então não é a A e não é a C. Ficou entre B e D. Eu já sei que o comprimento de onda, comprimento é distância, né? Então quer dizer que é medida em metro. Agora, a frequência é medida em hertz. Então, de novo, definições. Não posso esquecer que a frequência ela é medida em hertz. E vocês não podem esquecer, galera, que a frequência, por definição, é o número de ondas, essas ondinhas que eu fiz aqui, ó, por tempo. No Hertz, eu uso o número de ondas por segundo. Então, se eu falar que uma onda tem 10 Hertz, eu quero dizer que eu tenho 10 ondas dessa a cada segundo. Tá claro isso? Entenderam? Número 1? Dá um ok para mim aí. Dá um ok. Tranquilo? Então, ó, de novo, eu tenho umas dúvidas se errou por falta de... Gente, um Eureka, tanto a gente em aula presencial quanto em aula remota, essas atividades é para ser feitas com máxima atenção. Abra a apostila, abra o seu resumo. Se for necessário, assista novamente a videoaula, né? Então, para fazer seriamente, não é só marcar um xizinho lá, não. Porque aqui vai me direcionar. Como eu posso te ajudar? Entendeu? Se for um dado fictício, eu, teoricamente, não estou ajudando. 2. A comunicação entre aparelhos de tecnologia sem fio, como rotatores Wi-Fi, celulares e computadores, ocorre por meio de radiofrequências. Essas frequências possuem comprimento de onda mais próximo. Gente, aí tá de sacanagem com a gente. Essas ondas aqui, eu até expliquei para vocês, no capítulo fala sobre isso. Ó, essas ondas, radiofrequência, Wi-Fi, né, que seriam ondas de internet, de telefonia móvel, elas estão aqui no micro-ondas, ó.
Então, aqui, ó, micro-ondas, próximo ao micro-ondas, que está mais próximo do infravermelho. Tem uma faixa aqui, ó. Ó, elas ficam nessa faixa aqui. Então, quer dizer que a gente vem aqui e está mais próximo do infravermelho. Mas só se vocês pensarem, né, como eu já dividi, inclusive, na aula para vocês, eu falei, ó, que de luz para trás são ondas não ionizantes. Elas não conseguem ionizar nada. E a partir de ultravioleta são ondas ionizantes. Então, elas são o quê? Elas são nocivas à saúde. Eu até falei sobre câncer na nossa aula. Se você ir lá pegar a aula novamente, você vai ver. Então, quer dizer que UVA, UVB, UVC, raio-x, gama, são todas nocivas, fazem mal à saúde humana. Não só à saúde humana, mas qualquer saúde de ser vivo. Então, quer dizer, galera, que a partir dali, a exposição a essas radiações, elas podem causar malefícios aos seres vivos. Ondas de rádio, TV, internet não vão causar. Então, elas estão em ondas não ionizantes. Então, quer dizer que mais das que tem aqui, a única que é não ionizante é o infravermelho. Tranquilo para a gente? Tranquilo até aí? Sim. Sim. Vão dando feedback para a gente, né? Para eu fazer uma revisão, né? Num alto nível, para que vocês consigam, né? Fazer as atividades sem nenhum problema, tá? Professor, Então, você pode oi. repetir mais uma vez, tipo, quais são o que do Ramilux? O que é cada coisa? É. Então, ó. Ramilux, escrever de novo, ó. Ra de ondas de rádio, perfeito? M Sim. de micro-ondas e de infravermelho. Rami, L de luz. Luz são ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar a visão humana. Todas as outras ondas eletromagnéticas têm as mesmas características. Elas se propagam no vácuo com a velocidade de 300 milhões de metros por segundo, mas as únicas que a gente consegue ver são essas faixas aqui, ó, que nós chamamos de luz. Depois, ó, ultravioleta, perfeito? Raio-x e radiação gama. Tudo bem. Você não pode esquecer aqui também que a luz é dividida nas cores do arco-íris. Ó, VAV. Alguém lembra dessas? Você pode repetir só a parte... Vermelho. Não, Não, pera. porque eu tô anotando aqui. Obrigada. Oi? Repetiu o quê? Vermelho, alaranjado, amarelo. Isso. Ó, vermelho, alaranjado, amarelo, Amarelo. verde. Verde, azul, Anil e violeta. Yes. Lembrei. Perfeito, isso aí. Não posso esquecer disso. Outra coisa que a gente não pode esquecer também é que daqui para trás são ondas não ionizantes. Perfeito? Daqui pra... Professor, o que é L do L para frente? L, luz. Para frente. Do L para frente. Ultravioleta, raios X e radiação gama. Ou raios gama, como queiram chamar. Tá? Beleza? Então, vamos lá. 3. Entre os diversos sensores baseados na radiação eletromagnética, utiliza-se receptores de sinais infravermelhos para detectar. Gente, então, ó, gente, ondas eletromagnéticas. Eu não falei, o som não é uma onda eletromagnética. Energia mecânica está fora. Corrente elétrica a gente nem discutiu. Então só pode ser quem? Calor. Então calor são ondas eletromagnéticas. Inclusive na nossa aula eu disse sobre sensores de presença em mictórios,
em torneiras, em jatos de ar que tem na escola aí, que você aproxima a mão, ele aciona, em lâmpadas, em garagens, em escadas. Quando a pessoa se aproxima, essa lâmpada acende. O que ela tem nessa lâmpada? Um sensor de temperatura, sensor de calor do infravermelho. Perfeito? Ô, professor, eu lembrei agora, eu tive uma dúvida. É tipo, quando eu era menor, eu fui apresentar o trabalho sobre o efeito estufa. Aí nele tinha, tipo, os infravermelhos, que era calor, e o ultravioleta também tinha. Tipo, eu acho que era a luz do... Que, tipo, eu lembro que a gente não conseguia enxergar, mas só que meio que era junto com o sol. Sim. Então, por isso que se fala, por exemplo, quando no verão, né? Quando nós estamos na praia, que não é recomendável a gente tomar banho de sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. E que se for feito isso, é para usar um protetor solar. E se você ler o protetor solar, lá nas informações, tem lá, protege contra UVA, UVB, que é a radiação ultravioleta A e ultravioleta B. Então, os raios provenientes do sol não vem só ondas de calor, vem também ondas ultravioleta. Só que as ultravioletas, elas são nocivas. Então, elas podem causar, por exemplo, câncer de pele. Dependendo da incidência, dependendo da exposição. Não só a luz do sol, as lâmpadas também. Lembra que quem faz tratamento aí para acne... Sim, dermatologista que fala muito. Entendeu? Eles falam para vocês usarem aqueles cremes, que pode ser um peeling ácido, ou às vezes quem está tomando Roacutan, né? Que é isotretinoína, aquele medicamento para diminuir a acne, não pode ficar exposto, inclusive, a lâmpadas. Usar o creme à noite, com a luz apagada, não ficar exposto, muito exposto sem protetor solar. Né? O que os dermatologistas falam muito nisso, por quê? Porque passar ácido antes de dormir, para não pegar sol. Para não pegar sol, nem a exposição a lâmpadas, porque as lâmpadas também têm ultravioleta. Entendeu? Então, às vezes, quando você está passando ácido, fazendo um peeling, seja ele químico, quando você vai lá nas esteticistas, seja ele químico ou mecânico, dependente. Né? Existem vários tipos de peeling, essa descamação da pele, deixa a pele mais lisinha e tal. Você não pode ficar muito exposto, inclusive a luminosidade artificial, que seria a lâmpada. Você passa um protetor, né? Mesmo à noite, para poder evitar dessa exposição, porque sua pele está o quê? Muito sensível, está exposta. Nós temos uma proteção natural a UVA, UVB, que são as melaninas. Né? A melanina é produzida pelo melanócitos. E aí já dá para ver que a cor da pele interfere se você é mais sensível ou se você é menos sensível. Ninguém aqui está falando por ser negro, você não tem câncer de pele, nada a ver. Mas você está menos suscetível a uma pessoa branca. Porque a pessoa branca tem menos melanina, menos melanócitos. Logo, uma proteção a UVA, UVB inferior a uma pessoa de pele negra. Tá claro isso para vocês? Sim. Tá? Então, vamos para a nossa questão número 4. Sabe-se que no vácuo, o comprimento de onda e a frequência das ondas eletromagnéticas são grandezas inversamente proporcionais. Já disse para vocês que a minha frequência aumenta para a direita e meu comprimento de onda aumenta para a esquerda. Ou seja, a radiação gama são as ondas eletromagnéticas de maior frequência, porém de menor comprimento de onda. As ondas de rádio são as ondas de menor frequência, porém maior comprimento de onda. Então quer dizer que aí eu estou explicando que eles são inversamente proporcionais. Essa proporção inversa ocorre porque no vácuo as ondas eletromagnéticas... Galera, as ondas eletromagnéticas, o que elas têm em comum? Possuem velocidade constante. Qual é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo? Qualquer onda? 3.000 quilômetros por... Não, pera. 3 vezes 10... Quantos mil quilômetros por hora? Científica aqui. Não, perdão, 300 mil quilômetros por segundo. São 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Ok.
Ou É porque eu tava 3... aqui pensando se era a velocidade do som, mas aí eu lembrei que o som não é uma onda eletromagnética. Não, a velocidade do som a 20 graus Celsius é 340 metros por segundo. Por isso que você primeiro vê o relâmpago para depois você escutar o trovão. Inclusive, eu brinco disso com meu irmão. A gente olha os Aham, relâmpagos e fica esperando o trovão. isso aí. E você consegue fazer uma conta com o tempo que você enxerga o relâmpago e o tempo que demora para ouvir, você consegue fazer um cálculo para descobrir mais ou menos qual é a distância de você até aonde que esse raio caiu. Dá para fazer esse cálculo. A gente vai estudar isso, vamos chegar lá na frente, a gente calcula isso para vocês. Então, por exemplo, eu enxerguei o relâmpago, demorei 2 segundos para eu ouvir. Aí a gente consegue fazer um cálculo bem simples para saber a que distância de você está esse raio. Caiu esse raio. Galera, vamos para 4. 4, já foi a 4, né? Vamos para 5. Ondas, deixa eu apagar aqui. Já está indo, já estamos terminando, né? Ondas eletromagnéticas são capazes de criar perturbações no meio onde se propaga. Essas perturbações possuem natureza, gente, o nome está falando. Eletro, de eletricidade, magnética, de magnetismo. Então, só pode ser a letra C de casa. Eu juro que eu acho que vocês fizeram isso sem prestar atenção, né? Porque essa questão aqui é o próprio nome, ondas eletromagnéticas. Então, na realidade, gente, essas ondas eletromagnéticas, elas são criadas através da variação do campo elétrico e variação do campo magnético. Então, a variação do campo elétrico cria um campo magnético e a variação do campo magnético cria um campo elétrico. Então, você tem uma onda eletromagnética, causada por fenômenos elétricos e magnéticos. Tranquilo? Por isso que elas conseguem se propagar no vácuo. Galera, Mas essas questões do Eureka, tipo, nem todas a gente teve acesso, porque igual, é diferente para cada um. Então, essa aqui eu peguei as questões que tiveram maior índice de erro. Então, por exemplo, essas questões aqui, tem questões aqui que eu tenho um percentual de 1 a cada 5 errou, ou acertou. Eu quer dizer que 4 erraram. Então, eu faço uma média. E aí, gente, aí que eu volto a falar para vocês. Para eu fazer um trabalho bem feito, eu preciso que todo mundo tenha esse mesmo empenho. Vai lá na Eureka e faça. Para eu ter o quê? Para que eu faça um dado estatístico. Ah, professor, eu não consegui nenhuma nota satisfatória em nenhum dos Eurecas, porque eu não entendia, porque caíam umas questões de cosseno. Eu não entendi o que o cosseno queria dizer. Não, mas cosseno caiu lá no seno. Lá em vetores. Vetores não está aqui. Não, é em outro, mas é porque você falou que ia dar uma aula explicando isso, e aí eu queria fazer logo, para poder entrar nas atividades, que eu não consegui ainda. Eu tentei 2 vezes e não consegui nenhuma estrelinha. Ô, Então, tio, mudando um pouquinho de assunto, aquele capítulo do universo não é tipo, super importante não, né? não, então, aquele capítulo do universo é mais como se fosse uma atividade interdisciplinar. É só para a gente ter uma ideia da questão do universo, né? Assim, não é que ele não é importante, na realidade aquilo ali é para você ter uma visão interdisciplinar da física. Então, que a física também estuda astronomia. Tem gente, por exemplo, que vai fazer física só para estudar astronomia. Tem curiosidade em outros planetas, outros satélites, né? Quer ser astronauta ou vice-versa, ou tem realmente essa curiosidade. Então, a gente não pode ficar só nesse campo da física newtoniana, a gente também tem que invadir também para a física moderna. E aí a gente vai estudar. Então, aquilo lá é só para aguçar a curiosidade de vocês e para aqueles alunos que têm interesse em estudar física moderna, a astronomia, teoria de cordas, buracos negros, essa coisa, só para aguçar isso aí, vida extraterrestre, né? Então, esse capítulo não é que ele não é importante, ele é importante para algumas pessoas que têm essa curiosidade. Mas eu não vou cobrar na prova, né? Aquilo não vai cair. Graças a Deus, muito obrigada, porque aquele capítulo passei raiva fazendo.
Né? Porque tem um capítulo muito mais texto, né? Tem pouco cálculo, mais teoria. Eu fui fazer aquele negócio, eu fiquei procurando igual uma louca no livro as coisas. Ai, nossa, Assim eu fiquei com muita raiva. E vocês perceberam que o que eu fiz? Eu pedi para assistir 2 filmes, né? Eu fiz um relatório sobre o filme Perdido em Marte, Extraterrestre, que é um clássico que os pais de vocês provavelmente assistiram. Só para a gente ter uma ideia que a sensação... Já assisti. Isso, excelente. A sensação que os seres humanos têm que nós não estamos sozinhos nesse universo não é de agora, remota da antiguidade. Você está entendendo? Que existe um outro lugar com seres, né, vivos em outro campo, sabe? E só para vocês terem uma ideia, a gente pensar que estamos sozinhos aqui é, no mínimo, uma omissão. E o problema é a gente achar que os outros seres vivos têm que ser igualmente a gente. E se você parar para analisar, nós somos seres vivos completamente diferentes de uma onça. Professor, mas nós pertencemos ao mesmo reino. Sim, mas nós temos características completamente diferentes. O nosso ouvido tem uma percepção auditiva diferente de um felino, de um canino, de um golfinho, por exemplo. A nossa visão é diferente, a nossa composição corporal é diferente. Então pensar que existe vida fora da Terra e achar que ela vai ser igual a gente é completamente uma omissão de conhecimento. Tá? Eu acredito que tem. Tá? E talvez eles estão até mais evoluídos que a gente. Ou não. Galera, e agora chegou o nosso capítulo, né? Que é um capítulo que vocês têm muita dificuldade. Né? Eu percebi isso, né, durante a execução das minhas aulas, a dificuldade de vocês. E o capítulo 7. Isso, são essas questões aqui. Eu tirei as 3 estrelas nele, tá? Eu tô muito orgulhoso de mim. Pô, mas você participou bem das aulas, você perguntou muito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Bicho, as aulas não é para ser simplesmente vocês assistirem a aula. Vocês estão livres para perguntar quantas vezes for necessário. Professor, não entendi, repete, professor, faz de novo e tal. E durante a aula isso não tem problema. Né? Não tem nenhum problema. Agora, vocês perceberam que quem está participando, quem está fazendo os exercícios, quem está perguntando, está adquirindo conhecimento. Gente, conhecimento é individual. É individual. E aí, você tem que tem que estar preocupado. Olha, será que eu entendi? Vou perguntar para o professor. Olha, como é que está isso? Como é que está aquilo? Olha, da onde que veio esse número? Isso não, a gente não vai conseguir. E a gente tem que fazer esse caminho uma vez só. Já disse para vocês. 9º, 1º, 2º, 3º, universidade. Tá? Não dá para ficar muito tempo no pré, não. Na verdade, você tem que passar pelo pré-ENEM. Faz só o pré-único, que é o 3º, e tchau. Partiu universidade. Galera, observe o gráfico a seguir. Aí, gente, ó, é extremamente importante para vocês. Toda vez que vocês forem fazer um exercício desse tipo, você tem que analisar a legenda do gráfico. O que é legenda? É isso aqui que eu estou circulando. Esse gráfico ele é de velocidade por tempo. Aí ele pergunta qual é o espaço percorrido nesse gráfico após 5 segundos de movimento. Perfeito? Após 5 segundos de movimento. Galera, então olha só. Se é velocidade, qual que era a velocidade desse cara? Ó, -6. Velocidade está no eixo das ordenadas. 5 segundos está aqui, ó. Então, esse é meu par coordenado. Velocidade -6, tempo 5. Aí agora, eu pergunto para vocês, tá, qual a fórmula para velocidade e tempo que nós sabemos? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Não é isso? O que ele quer saber? O espaço. Para eu saber o espaço, eu tenho velocidade? Tenho. Tenho tempo? Tenho.
Então, ó, a velocidade dele é menos 6. Eu não preciso colocar negativo, porque esse menos da velocidade é só para dizer que se trata de um movimento retrógrado. Perfeito? Então, a velocidade dele é 6. O espaço é que eu quero descobrir. Em tempo é 5 segundos. Multiplicando cruzado, então quer dizer que o espaço que ele percorreu durante 5 segundos foi igual a 30 metros. E aí, fala para mim, qual foi, se é o número 1, tá tranquilo, tá de boa, suave, e aí, fala. Tá bom. De boa. Eu tinha errado porque eu tinha pensado que ele tava Que ele tava. parado, mas eu errei. Se tivesse um 0 aqui, né, a galera ia marcar o 0, né? Se tivesse um 0 aqui. Tipo, eu não tinha visto que era 5 segundos, aí acabou errando. Ah, você multiplicou por 6, né? É. Beleza. Falta de atenção, mas acontece. Tá ótimo? Galera, então vamos lá agora para Fiz a número mesma 2. coisa que a Rafa. Não, sim, é comum, por isso que tem o 36 ali. Eu colocaria o 0, tá? Eu colocaria o 0 só para... Não, professor, que maldade. Não, olha, para poder, são distratores, é pegadinha, né? Galera, olha 2, nós fizemos isso nas aulas, o móvel parte, do quilômetro 970, então isso é a sua posição inicial, é o S0, uma rodovia, e após 4 horas está no quilômetro 530, isso é a posição final. A equação horária do espaço será... Então, gente, a função horária dos espaços obedece isso aqui, ó, fórmula do sorvete. Então, eu preciso saber a posição inicial, que eu já sei, que é 970. Só que eu preciso saber a sua velocidade. Qual que é a velocidade dele? Professor, no exercício anterior, eu já aprendi que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. E o exercício forneceu para a gente dados para eu descobrir qual a distância que ele percorreu e um tempo informado do exercício. Então, a velocidade dele... olha só, ele estava posição... Sempre ΔS é posição final menos inicial. Então, 530... 530, que é a final, menos 970, que é a inicial, dividido pelo tempo, após 4 horas. Então, a sua velocidade vai ser igual. Então, aqui vão dar 440 menos 440 dividido por 4. Menos 440 dividido por 4 vão dar o quê? 110. Menos 110 quilômetros por hora. Então, vocês observaram por que a velocidade está negativa? E olha só, então, já feito isso, eu já sabia que é C ou D. Aí a gente vai surgir uma dúvida. É mais ou é menos? Na dúvida, repare as posições. As posições estão aumentando ou estão diminuindo? Diminuindo. Então, a velocidade ela tem que ser negativa. Tá Eu não claro? fiz isso daí, não apareceu no meu Eureka. Não apareceu no Eureka. Então, é isso que eu estou te falando, cara. O Eureka e a tarefa online são exercícios estatísticos. Então, para que essa habilidade dê certo, então por que não apareceu para você? E vai aparecer para alguns. Na realidade, ele está relacionando todas as habilidades. Então, será que o aluno consegue analisar gráficos, seus alunos? Então, ele fala para mim. Então, ele fala através dos números para os professores o que o seu aluno não aprendeu e o que ele aprendeu. É um dado estatístico. Entendeu?
Então, se eu tenho numa turma de, sei lá, 30 alunos, só 10 faz, eu já sei que essa revisão não vai ser efetiva. Eu já sei que eu tenho uma estatística ruim. Então, por exemplo, o que o governo está fazendo? O governo não está fazendo testes de Covid, sorteando casas, e vai na casa, faz os testes de uma pessoa, né, e bairros e cidades. O que é isso? Isso é para ter um perfil. Quantas pessoas já estão contaminadas? Porque aquele dado do Centro da Saúde é um dado ainda subestimado. Por quê? Não tem teste para todo mundo. Então, as pessoas vão lá, às vezes, com sintomas e não fazem um teste. Então, aquele número que nós temos lá, quase perto de 1 milhão, provavelmente nós estamos já com 10. Eu fiz um cálculo que aquele número lá é 39 vezes menor. O cálculo que eu fiz, né? Usando os dados do governo do Estado do Santo, que ainda fez... Ele está na terceira fase do teste. Depois que ele terminar a terceira fase, eu vou fazer um novo cálculo. Mas o cálculo até a segunda fase, então quer dizer que se hoje a gente fosse lá pesquisar quantos dados de pessoas contaminadas no Espírito Santo nós temos, eu tenho que multiplicar aquilo vezes 39, que é o dado real. Jonassi fez o cálculo. Claro, por quê, professor? Porque tem muitas pessoas que apresentam sintomas ou não apresentaram. Os que apresentaram sintomas leves foi ao hospital e não foram feito o teste. E ainda, o nosso teste que eles estão fazendo, aí, o teste nas casas para fazer estatística, ele tem baixa sensibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, só para você poder entender... Ele pode dar um falso negativo? Isso. Se eu pegar 10 pessoas que deram o resultado positivo e aplicar esse teste rápido, só 3 vão falar. Só vai dar positivo para 3. Os outros 7 vão ser falsos negativos. O teste por PCR, ele dá um falso negativo de 15 a 20%. Esse que faz no sangue, né, PCR. Ele dá de 15 a 20%. Porque depende da carga viral. E, às vezes o cara tem... Por isso que não faz com pessoas com sintoma leve. Já sabe que vai dar negativo. Porque a carga viral é baixa e aí o PCR não dá reativo. A gente não tem teste eficiente para o coronavírus. Essa é a palavra correta. Até os nossos testes são ineficientes. Não tem medicamento, não tem isso. Não, não é só isso. A palavra é: fomos pegos de calça riada. Não tem o que fazer. Já era. Vamos, aí nós estamos nos Nem preparando. os testes laboratoriais, né? Conseguem uma... Ficar em casa e lavar a mão com álcool. 15 a 20%. O teste tem um falso negativo de 15 a 20% dos testes. Enquanto os da China, esse teste rápido, tem em média de 70% de falso negativo. São muito ruins esses testes rápidos. Mas... Então, o nosso está mais evoluído que o da China? Não, o nosso não. Assim, esse nosso não é nosso. Esse Sim, nosso nossa, mas o que está sendo usado aqui? Então, o que foi usado aqui e o que é usado no mundo é o teste laboratorial PCR. Proteína C reativa. A gente faz um processo com vírus, extrai algumas proteínas desse vírus no esquema de início, e essas proteínas nós vamos reagir ele com reagente. Tá, esse teste. Só que depende da quantidade de vírus que eu tenho nesse indivíduo. Porque se esse paciente tiver uma carga viral baixa, a quantidade de proteína que eu consigo extrair desse vírus vai ser pequena. Então ele vai dar o quê? Negativo. Por isso que a sensibilidade dele é alta, mas não é 100%. Entendeu? É em torno de 80% a 85%. Esse é o teste que foi feito, isso que se faz na Europa, se faz na China, se faz em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Só que o chinês desenvolveu um teste rápido para utilizar como parâmetro. Por exemplo, lá eles fazem muito isso, né? Essas barreiras sanitárias. Fizeram muito isso. Então, vai lá, mediu a temperatura do indivíduo, deu a temperatura alta, o que se faz? Faz o teste rápido para triagem. Não como laboratorial, mas sim como triagem. Isso serve para caramba. Então, fiz uma barreira sanitária, serve inclusive para as escolas, só que é muito caro. Então, por exemplo, a gente poderia voltar para a escola, mede a temperatura
de um aluno, deu a temperatura acima aí de 38 graus, vou arredondando, tá? 38 graus, esse aluno não vai entrar na escola, vai fazer um teste rápido. Perfeito? Fez um Lá teste em rápido. Uriri tava com uma barreira sanitária. É, Eu fui visitar meus avós e a gente teve que fazer os testes lá pra entrar. Aham, isso aí. E aí, é assim que está fazendo as escolas na Europa, né? Além do rodízio, faz os testes rápidos. Só que é R$ 350 para a gente. Né? Hoje o dólar está R$ 6, aproximadamente. Eu pegar aí, é em torno de $60. Em torno de, sei lá, 40 euros, 30 euros. É barato para a Europa. Para a Europa é barato. Qualquer escola pode adquirir teste rápido. Agora, para o Brasil é muito caro. É igual você. Se você morasse nos Estados Unidos, um iPhone para eles é barato. Não é caro. Para a gente no Brasil é caro. Né? Então, é para eles lá é em conta. Cortando grama lá, você consegue comprar um iPhone em 2 semanas. Agora, aqui no Brasil, não dá. Né? Você pode ver que nem eu dando aula eu compro. Né? Primeiro, porque eu acho muito caro. Segundo, que, porra. Então, vamos lá, galera. Questão número 3. Faltam 4 minutos, dá para fazer. Ó. Um caminhão saiu de uma loja de imóveis para fazer uma entrega em um lugar a 75 quilômetros de distância. Chegando no destino, o motorista parou por 1 hora para se alimentar e depois retornou para a loja. Então, ele saiu da loja, andou 75 quilômetros, parou 1 hora e voltou para a loja. Então, o meu gráfico tem que ser o quê? Distância por tempo. E distância medido em quilômetros. E tempo medido em horas. Então, não pode ser a letra A, que a letra A é velocidade por tempo. Letra B, legenda, quilômetros por hora. Vamos ver se dá 75 quilômetros. 75 está aqui. Parou 1 hora, está aqui. Ó. Se você analisar aqui, ó, professor, não estou vendo, tem 5 não, que não sei o quê. Vamos riscar isso aqui, ó. Está exatamente entre 70 e 80 ou 75. Se você analisar aqui agora, ó, 1h30, e olha aqui, 2h30. Então, quanto tempo? 1 hora parado. 1 hora na mesma posição. E voltou para a loja. Saiu da loja, que ele considerou 0, andou 75 quilômetros, ficou 1 hora parado, voltou para a loja. Galera, fácil, né? Ei, responde, dá um ok aí para mim. Essa eu errei, eu não entendi como. Como você errou? É, Ah, tá. Mas agora você entendeu. acho que sim. Beleza. Limpei. Mais uma. Observe o gráfico. Opa, é um gráfico de posição por tempo. A posição do móvel após 6 segundos será igual a... Ah, caramba. Então, se eu quero saber a posição do móvel após intervalo de tempo, eu preciso ter o quê? A fórmula do sorvete. Beleza, professor. Eu tenho a posição inicial desse cara? Ele saiu da onde? 7. 7. Mas eu não tenho a sua velocidade. Eu vou descobrir. Professor, como é que eu descubro a velocidade? Simples, ó. Vamos pegar aqui aonde, ó, sempre fica... Eu não posso pegar aqui que eu não tenho precisão. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Então, ele saiu da posição, olha só, ele saiu da posição 7 e foi até a posição 10. Então, ele variou, uma variação de espaço de 3 metros em quantos segundos? 2. Em 2 segundos. Perfeito?
Uhum. Então, quer dizer que a sua velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Então, quer dizer que a sua velocidade vai ser 3 sobre 2. Né? Metros por segundo. Se quiser dividir, divide. 1,5. Pronto. Então, agora eu vou substituir aqui, no lugar da velocidade, eu vou colocar 1,5. Então, agora, rapidinho aqui, ó. Vezes T. Essa é a função horária. O que ele quer saber? A posição quando o tempo for 6. Então, vamos substituir. 6S é igual a 7 mais 1,5 vezes 6. 1,5 vezes 6 dá 9. 9 mais 7. Letra A. Fala para mim. De boaça? E agora eu entendi. Professor, não entendi direito, não. Vamos lá, vamos de novo. A variação de espaço, você entendeu que é 3 metros? E por que eu peguei aquele ponto? Sim. Show. O tempo, tá claro que é 2 segundos? Sim. Para aquele ponto que eu peguei, então a fórmula de velocidade é ΔS sobre ΔT. Então a variação de espaço que eu escolhi foi 3 metros e o tempo que ele gastou para percorrer esses 3 metros foi 2 segundos. Então eu vou dividir 3 por 2, que vão dar o quê? 1,5 metros por segundo. Por que eu sei que é metros por segundo? Olha a legenda, ó, metros, e aqui olha o tempo, segundos. Depois que eu tenho velocidade e posição inicial, que é esse 7 aqui, eu consigo construir a nossa função horária das posições, que é a fórmula do sorvete. Então, a posição final é igual à posição inicial, que é 7, mais a velocidade que eu descobri vezes o instante que eu vou descobrir, dependendo do que o exercício me perguntasse. Se o exercício me perguntasse assim, qual é o tempo que ele vai se encontrar na posição 10 metros? Suponhamos, no lugar de S, eu ia colocar 10. E aí acharia o tempo. Se ele me perguntasse assim, qual é o instante em que ele passa pela posição 50 metros? Aí no lugar do S, eu ia colocar 50 e ia encontrar T. Só que no exercício ele perguntou o seguinte, qual é a posição no instante tempo? No instante T igual a 6. Aí eu substituí T por 6. Encontrei o S. Show? Entendi, obrigado. De nada. Deixa eu ver o último aqui. Se dá tempo em 2 minutos. Galera, esse aqui, ele quer saber qual foi a distância percorrida durante as 7 horas descritas. Eu não vou me alongar mais, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui. Distância, quando eu tenho velocidade por tempo, é só calcular a área do gráfico. Então, o que nós vamos fazer aqui, então? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos calcular a primeira área desse gráfico. Então, ó, calculando a área desse gráfico aqui, ó. Então, ó, calcular a área disso aqui, tudinho. Que figura é essa? Um Triângulo. Retângulo. Como é que é a área de um triângulo? Ela é triangular. Como é que é a área de um triângulo? Como é que é a área dessa figura aqui? Fala para mim. Como que eu calculo a área de um triângulo? Nono ano, como que eu calculo a área de um triângulo? A base vezes a altura dividido por 2. Então, a base vale quanto? 3. E a altura?
45? 45. Dividido por? 2. Então, a área, então, quer dizer que o espaço que ele percorreu durante esse intervalo de tempo vai ser espaço que ele percorreu, vou chamar de espaço 1, porque aqui eu estou chamando de 1, tá? Vai ser igual a área da base vezes a altura dividido por 2. Calculei. Aí agora, nós vamos para a nossa segunda parte, ó. Eu estou separando, mas vocês poderiam calcular o trapézio, tá, gente? Tá claro isso para vocês? Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Vocês lembram a área de trapézio? Não. Por isso que eu estou separando para vocês. Eu não lembrava. Não lembrava, né? Área de trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura, aí dividido por algum número. por 2. Isso aí, perfeitamente. Poderia fazer assim também. Tá claro isso para vocês? Mas estou fazendo separado só para mostrar para vocês que vocês podem fazer separado. Aí calcula a área disso aqui. Que figura é essa? Um quadrado. Retângulo. Retângulo, vi. Eu não vi que era altura igual. Não, todo retângulo é um quadrado, mas nem... Ó, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. É um então, se eu estou quadrado, na dúvida, eu posso falar que é um retângulo e acabou. E que figura é essa aqui? Outro triângulo. Outro triângulo. Retângulo. Então, calcule a área disso e soma, e vocês vão achar a resposta. Na próxima aula a gente conclui, porque eu tenho aula agora também, senão não dá tempo de eu terminar. Galera, um forte abraço. Semana que vem, manda uma lista para vocês complementar, e aí encerra a nossa revisão, e eu vou seguir para o capítulo 8. Tá massa? Beleza. Galera, um abraço e bom final de semana. Bom feriadão para vocês aí.